Vasco e Santa Cruz goleiam e seguem na briga pela classificação no Acreano Sub-20. Diretoria do Humaitá dispensa últimos reforços contratados. Com confronto direto pela liderança, Acreano Feminino Sub-17 tem sequência nesta quarta-feira. Boa tarde, estamos começando mais uma edição do Diário do Esporte nesta quarta-feira, 19 de junho. São 12 horas e 50 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Boa tarde, meu amigo Antônio Muniz. Boa tarde, Jamile. Boa tarde, amigos da TV Rio Branco, Diário do Esporte. Boa tarde também ao professor Newton Pontes. E também ao atleta de natação, campeão, medalhista, o McCabe, é isso? Shelton, é isso? Isso. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Obrigado. Isso mesmo, meninos. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Quero logo parabenizar o McCabe por essas conquistas, né? São 4 medalhas. Eu queria primeiro que você falasse pra gente qual a sensação de representar o nosso estado e voltar com 4 medalhas. É que é um sonho que foi realizado, né? Venci muitas batalhas, né? Que o que aconteceu comigo não foi fácil. E tenho fé em Deus que eu vou conquistar mais ainda medalhas daqui para frente e trazer mais medalhas de ouros, representar muito mais o Acre, né? E tenho fé em Deus que muita gente ainda vai conhecer o esporte através de nós, né, deficientes. E isso que eu tenho é só agradecer a Deus e principalmente ao professor, né, que me trouxe para esses esportes, né, com certeza. E eu fico assim meio nervoso, né, que não é normal. Uma coisa acostumada a gente fale fazer. Um pouco pra gente o que é que o esporte representa na sua vida. Qual a diferença que ele fez na sua vida? Ele mudou muito a minha vida, principalmente psicológico também, porque eu pensei em me matar muitas vezes, né? Quando aconteceu, eu não aceitava onde eu estava, né? Nessa cadeira de roda, né? Porque eu tinha outra vida, né? Eu andava, tinha meu trabalho, tinha minha empresa e, tipo, a base da minha vida foi muito turbulência, né, porque eu consumia muitas drogas, né, também vivia no tráfico e Deus, ele me deu mais uma oportunidade de viver, né, e através do esporte também consegui mudar muito meu psicológico e daqui pra frente é só vitórias. Com certeza. Muniz, pode ficar à vontade. Fazer uma pergunta aqui pro professor Newton, depois outra pro o campeão aí, o medalhista. Professor, o senhor está no centro do Paraná um pouco mais de um ano, né? Sim. Vai fazer um ano, Vai fazer um ano ainda, sim. Mas o centro já funciona há 2 anos. Exatamente. Tá? É uma experiência que está sendo válida. Olha só, nós voltamos com mais de 40 medalhas na bagagem, mais que o dobro do número de atletas. Certamente o senhor não esperava tanto sucesso, né, professor? A gente trabalha arduamente, né, toda semana. O Centro Paralímpico funciona na UFAC. Toda segunda, quarta e sexta, na parte da tarde são os treinamentos. A gente pega muito sol na muleira, né? Mas a gente fica alegre com os resultados, fica alegre com o desempenho, a evolução dos atletas. Tipo o McCabe. O McCabe chegou com a gente no final do ano passado, com depressão, tristeza, desanimado. E a gente viu a evolução dele durante esse processo, né? Ele evoluiu tanto que a gente decidiu colocar ele na delegação para representar o Acre e ele trouxe essas medalhas, porque a gente viu que aquilo estava fazendo bem para ele. E isso aqui foi uma superação que a gente fica muito feliz, respondendo a tua pergunta, com esses momentos, com essas situações. Você vê uma pessoa que mal anda, depois de meses fazendo atividade física, já está andando, já está correndo, ou seja, a pessoa evolui. Se sair dentro de casa, se procurar uma atividade física, se for motivado, incentivado, a vida vai melhorar e é isso que a gente busca também. A gente está no centro em busca de descobrir talentos, incentivar também, mas a gente está lá por uma causa social também, que é de apoiar, de incentivar e fazer com que essas pessoas vejam o mundo de uma forma diferente. O Shelton não precisa ser nenhum psicólogo para olhar para você e ver que sua vida teve muitas oscilações. Isso. Mas a gente percebe claramente também que você agora está sorrindo. Não, com certeza.
Fala um pouco, mesmo que de forma resumida, o espaço não é tão grande aqui, da tua trajetória, os principais momentos. Os principais momentos Sim. do que quando eu andava. E antes, depois e agora. Antes de você sofrer esse revés e agora a volta por cima. E quando eu andava, né, a minha vida ela era um pouco turbulência porque eu usava drogas, né, Isso. e me influenciava muito no crime também. E quando aconteceu esse acidente, eu passei ainda 3 meses trancado dentro de casa e através de uma pessoa tetraplégica que mexia só a cabeça, eu vi que a vida dele era mais turbulência ainda, mais dependente ainda. Então você acabou usando ele como referência para reagir. Para reagir. E ele que me trouxe lá para o centro, Sim. para o centro Paralímpico. E foi nesse período que você pensou em suicídio? Eu pensei no começo, quando aconteceu esse acidente, né? Como foi o acidente? Eu tive um surto psicótico. E nesse surto psicótico, passei 5 dias com ele, né? No último dia que aconteceu isso, eu subi numa árvore e lá de cima eu escorreguei e caí de 9 metros. E na queda eu tive a minha medula esmagada, tenho 10 pinos na coluna e a platina para sustentar ela. E fiquei paraplégico da parte para baixo. Professor, 10 pinos na coluna, problemas físicos, psicológicos também, se tornando um medalhista. O senhor acreditou que ele fosse capaz de chegar onde chegou? A gente sempre tem um pensamento positivo, né? Assim, a gente acredita que muitas atletas chegam deprimidos, tristes, né? Sem muita expectativa de vida e quando eles conhecem o esporte e percebem que eles são capazes de melhorar, evoluir, aparece uma energia que ninguém sabe explicar, mas é uma energia que vem do sobrenatural, e a pessoa se supera. E ele não demorou muito para demonstrar que tinha vontade e tinha garra, sabe assim? Então, o Maquive é um exemplo de uma pessoa que se evoluiu muito rápido, isso foi muito legal, né? Ele está há 6 meses no centro, já viajou, já trouxe medalha. Mas tudo isso não foi somente, porque não foi somente o treino, foi principalmente a força de vontade dele, né? A vontade de querer, de vencer, e a gente presenciou dia a dia o quanto ele evoluiu. Isso foi muito importante para ele. Antes de chegar lá no Centro Paralímpico, o senhor já trabalhava com atletas assim, especiais? Eu tive um contato com os atletas paralímpicos há alguns anos atrás, tinha trabalhado em outra área e agora eu voltei a trabalhar de novo. Eu tinha tido contato há uns 6 anos atrás. Em quais as modalidades, as categorias que ele obteve medalha? O Maquive, na natação, ele nadou o 100 livre, 100 costa, 100 borboleta e 50 livre. Onde ele foi melhor? O 100 livre foi o melhor, que é a prova que é mais rápida dele. Certamente o grau de dificuldade é maior, os concorrentes também são mais fortes. Sim. O atleta paralímpico, ele concorre com pessoas com a mesma deficiência, a mesma característica. Existe uma avaliação para que todos tenham mais ou menos o mesmo nível de deficiência na qual eles concorrem. Então, o Maquive, ele concorre especificamente com nadadores que têm o mesmo grau de deficiência dele. Claro que o poder público evoluiu muito nos últimos anos. Quando eu falo isso, eu me refiro à prefeitura, ao governo federal. Mas quando você compara com outros estados, as condições nossas aqui ainda são pequenas. Mesmo assim, deu volta por cima, né, professor? Sim. A gente não pode deixar aqui de agradecer o apoio que o governo do estado tem dado e dá também ao centro, porque a gente só conseguiu viajar para Brasília agora graças ao governo do estado que garantiu as passagens dos atletas. Isso é fundamental. A gente está na ponta do país. O que mais dificulta para a gente justamente é a distância, né? Se deslocar é muito caro, né? Então, o governo, dentro das possibilidades, tem ajudado e foi fundamental agora, só foi por causa desse apoio. A gente tem apoio também de outras instituições, a própria UFAC, que é detentora, a prefeitura também colabora dentro do possível. E isso, a gente se ajudando, dá certo. Mas realmente não é fácil, é uma luta diária, é trabalhoso. Os atletas, a maioria são de renda baixa, tem dificuldade até para o transporte. Então, e tudo isso é colocado na balança. Realmente é desafio em cima de desafio. Mas a gente está aí para superar, a gente está aqui para acreditar que isso é possível. Isso, nossa delegação foi composta por quantas pessoas? 19 atletas. Eu digo na comissão.
Foram 19 atletas, e eu posso falhar na memória, mas foi em média uns 12 treinadores e assistentes. Isso. Nós competimos em quantas modalidades? Atletismo, natação e halterofilismo. Trouxemos medalhas em todos? Em todos. Todos. Professor, Todos os atletas que foram voltaram com medalha. fale um pouco para a gente como funciona o centro e quais os serviços que ele oferece para a Sim. população. Agradeço imensamente esse espaço, a oportunidade de poder falar um pouco do centro. O Centro Paralímpico ele funciona na Universidade Federal do Acre. Para quem conhece ali, próximo à piscina, né, tem um bloco da Educação Física, lá tem a salinha do Centro Paralímpico Brasileiro, do Centro Paralímpico. É uma parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro com a Universidade Federal do Acre. A gente está lá para atender crianças, adolescentes e adultos com deficiência para inserção no esporte. Em busca de talentos, sim, também, né? Mas a gente está lá também para o trabalho social, de inclusão, de inserção, de mostrar para essas pessoas de que você é deficiente, mas a vida continua, ela pode ser legal, você pode superar desafios, você pode ser inserido no esporte. O Maquive aqui é um exemplo vivo do que a gente proporciona, do que a gente quer proporcionar para outras pessoas também. Você que está em casa, que tem uma deficiência, que é amputado, perdeu o braço, ficou cadeirante, o centro está lá para receber vocês de forma gratuita, que fique claro, de forma gratuita. A gente está lá para receber vocês, para apoiar, para incentivar, para motivar e também para, quem sabe, descobrir mais talentos, assim como o Maquive nesse processo. Então, se eu entendi bem, o primeiro plano é a inserção, a inclusão. Sim, sim. Claro, aí olhando também para a competição. Claro, claro. Você vai alimentar e esperar para... Nem todo mundo vai ter o dom para o esporte, nem todo mundo vai ter, mas o principal de tudo é a inserção. É fazer com que ele se sinta bem, que ele tenha uma atividade física, que ajude na sua evolução, em vez de ficar dentro de casa assistindo televisão, sentado numa cadeira, deitado numa cama. A gente está lá para dar esse apoio para essas pessoas. Então, nós temos aí, através de vocês, duas satisfações. A primeira é a inclusão. Estamos incluindo muita gente. Sim, sim. E a segunda agora é essa. Sim, a própria história do Maquive aqui que fala o que foi para ele. Ele sair de casa, agora precisa ter a força de vontade, né? Infelizmente a gente enfrenta... Desistir do outro plano dele lá, que era exatamente. o suicídio. Você está em casa, deprimido, depois você sai, você convive, você conhece outras pessoas que vivem o mesmo problema, a mesma deficiência, a mesma dificuldade, e você diz, poxa, não é só eu. O colega conseguiu, eu também vou conseguir. Assim como o exemplo do Maquive. Só aprofundando um pouco mais a pergunta que a Jamile fez para ti, o Shelton. E como é que é a convivência sua com os outros atletas e as pessoas que participam? Tá lá, só na inclusão, não estão nas competições ainda, mas participam lá do centro. É uma amizade verdadeira, né? Porque as amizades que eu tinha foram embora tudo. E eles são as pessoas ótimas, uma amizade totalmente diferente, né? Independente da nossa lesão, da lesão deles, né? Sim. E isso é gratificante, né? Porque Deus, ele proporcionou uma nova vida para mim, né? Uma nova Deu uma história. segunda chance. Uma segunda chance, né? E a família, evidentemente, está a comemorar dois fatos importantes, né? O fato de você agora ter uma atividade, ter alguma coisa para interagir e agora colecionando medalhas. Sim, principalmente a minha mãe, né? Que foi a única que ficou do meu lado, né? Porque eu tinha uma família, né? 8 anos casado, né? Aí ela foi embora. Você tem filhos? Tenho um filho de 4 anos. E eu sou grato muito à minha mãe, porque ela é a única que ficou do meu lado e Deus, né? Mas você voltou a conviver com o filho? Assim, ele sempre vai lá pra minha mãe e sempre vai lá Sim. em casa pra me ver, né? Histórias como a do Shelton, nós temos algumas lá também, além dessa? Tem. Assim, todo deficiente carrega um pouquinho de uma história, né? Assim, do preconceito, da dificuldade e tal. Então, assim, cada um tem a sua historinha para contar, né? Assim, não é fácil. Ser deficiente não é fácil. Naturalmente, a dificuldade do dia a dia. Aí tem várias histórias. E como é ser professor, ser instrutor, treinador técnico de um deficiente? Olha, é estimulante, sabe assim, a gente vive num mundo cheio de dificuldades, todo mundo, quem é deficiente, quem não é, reclama da vida, tem dificuldades, acha... E quando você convive com essas pessoas, você vê a dificuldade, você vê principalmente a força de vontade,
É energizante, eu posso dizer assim. Está sendo válido essa experiência lá? Sim, perfeito. É fantástico, assim, a experiência. Até quem vai visitar também fica encantado, porque, assim, você vê na realidade assim, o que é superação na vida das pessoas, sabe? E o esporte transforma a vida, sim, de quem é deficiente e de quem também não é deficiente. O esporte é uma ferramenta muito importante. Sim. Mas, Kevin, eu queria que você falasse rapidinho para o pessoal de casa, para os deficientes que querem começar um esporte, qual o conselho que você daria? Que vocês saiam de casa, né? Saiam dessa ilusão, porque a gente estando em casa, a gente pensa muita besteira, né? Então, eu convido vocês, né, a procurar esses esportes que são gratuitos, né? Que você vai ter uma mudança de vida, principalmente psicologicamente, né? Você vai pensar em vencer, em ganhar medalhas, em ser um vencedor na vida, né? E sempre persistir e nunca desistir, independente da sua situação. E Deus, ele proporciona muitas coisas para nós, independente da nossa situação. Eu sei que a nossa deficiência não é fácil. Você ficar sem um braço, você ficar cadeirante. Mas só de Deus te dar mais uma oportunidade de viver, né? E viver uma nova história é muito bom. Quando você iniciou as suas atividades esportivas lá no Centro Paralímpico, você já tinha conseguido se livrar do vício? Não. O decorrer quando eu fui para casa, né, depois da minha cirurgia, foi uma luta. Eu sonhava fumando, porque eu consumo droga desde os meus 13 anos de idade. E não foi fácil lutar contra o vício, né? Porque eu fumava maconha, cigarro e fora droga sintética, né? Que foi ela que ocasionou tudo isso na minha vida. E eu consegui largar tudo, né? Porque eu fui para a igreja, né? Depois eu fui para a igreja e nesse decorrer me desvinculei da facção também. E hoje eu venci tudo isso, né? Graças a Deus e aos esportes. Isso aí. Professor, depoimento como esse aí, rapidinho para encerrar, vale muito mais do que coleção de medalhas, né? Não preciso nem falar muita coisa, né? Vocês sentiram, é um pouco disso que a gente vive, né? Cada um tem a sua história, né? Mas todas as histórias que chegam são histórias que comovem, que incentivam a gente a ter sempre mais fé, acreditar em Deus e seguir em frente, que vai dar certo. Verdade. Isso aí. Já já a gente vai continuar falando mais, meninos, sobre isso, sobre essa história de superação do Mike Cave. Mas agora a gente vai falar de futebol, em especial de Série D. A gente anunciou aqui na semana passada que o time do Maitá havia contratado 5 reforços para o clube, mas eles já foram dispensados sob a justificativa de que não corresponderam ao esperado em campo. Isso devido à péssima atuação que o time teve contra o Princesa dos Solimões lá em Manauara, contra o time do Manauara, né? Na última partida, por exemplo, o Maitá entrou em campo escalado com 4 dos 5 reforços. Foram o goleiro Xandão, o zagueiro Adalto, os meias Pink e Lúcio Flávio. Antes do intervalo, 3 dos 4 já haviam sido substituídos. E também o lateral Jefferson pediu para deixar o Maitá e não joga mais pela equipe no Brasileiro. O atleta alegou problemas particulares e decidiu deixar o time. Agora, os atletas do Sub-20 devem ganhar mais espaço com o técnico interino Elison Silva para os últimos jogos no Campeonato Brasileiro da Série D. A gente tem até a foto deles aí. Foi o próprio clube do Maitá que anunciou nas suas redes sociais que o zagueiro Henri e o volante Marcelo passam a integrar o elenco profissional, continuando aí na Série D. Formação confirmada pelo próprio clube hoje pela manhã. O Maitá segue na lanterna do grupo A1 sem pontuar e vai voltar a campo no próximo sábado para enfrentar o São Raimundo. Muniz, será que esses meninos do Sub-20 vão fazer diferença? Nós vamos fazer o seguinte, posso dar uma sugestão? Pode. Daqui a pouquinho a gente
com o Chico Pontes a gente vai falar mais sobre isso. Porque é brincadeira. Que me perdoe o Igor Cota Paiva. O Igor Cota, digo. É brincadeira o que ele fez. E hoje tem Daniel Cabral no nosso programa. Vem pra cá, Daniel. O Daniel, que sempre faz caricatura dos participantes do nosso programa, meninos. Olha aí. O Mike Ive. Uma caricatura sua do Daniel. Gostou? Mike Ive. Gostei. Gostou? Bonito. Olha aí. Top, hein? Parabéns, hein? Aí sigam nas redes Colocar no sociais. quadro. @Daniel Cabral e acompanhe o trabalho dele. Daniel, o professor. O professor foi excluído? Fica no Né? débito, depois ele O faz. professor faz a inclusão e é vítima da exclusão. Mas eu tenho Brincadeira, certeza que o professor vai voltar aqui outras vezes. Tem muitos atletas com muitas histórias. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Eu queria deixar esse espaço aqui para vocês falarem algo que não falaram, desejar uma boa tarde para alguém especial. O professor pode começar. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço. Eu estou aqui representando o Centro Paralímpico Brasileiro. Lá na UFAC não é só eu, tem coordenadores, o Clodoaldo, o Jader, outros professores, que eu não vou falar o nome para depois eu não falhar com ninguém, mas assim, a gente está aqui representando um centro que está à disposição, está de portas abertas para receber você que está em casa, que tem alguma deficiência, que visite a gente, que vá lá conhecer como funciona o trabalho. Segunda, quarta e sexta, a partir das 14 horas, a gente está na UFAC para receber vocês, para a inclusão, para a inserção no esporte. Tá? É gratuito, a gente está de portas abertas para receber vocês. E quem sabe aí tem algum futuro talento, um futuro atleta que está assistindo a gente nesse momento, que apareça na UFAC, a gente está de braços abertos para receber vocês. E a gente agradece o espaço. Daí, Mike, pode ficar à vontade, desejar uma boa tarde. Uma boa tarde a todos, né? E vocês são bem convidados, hein? A estar lá na UFAC, você com deficiência física, ou cadeirante, ou uma pessoa sem braço, mental. Vocês são bem-vindos e que Deus abençoe a todos, hein? E eu sei também, rapidinho, que você é bem famoso nas redes sociais. Pode deixar seu @ também. Aumentar o número de seguidores aí. @ do melhorzinho, hein? Tá aí, pessoal. Sigam e acompanhem essa história de superação do Mike. Agora a gente vai para o intervalo comercial. Continuem com a gente que no próximo bloco ele vai estar aqui, Chico Pontes.